finalmente a gente vai falar um pouco sobre protocolos de rede, né? Porque eu falei nas aulas anteriores, o protocolo X, o protocolo Y, o protocolo Z, mas afinal, o que são os protocolos? Então, um protocolo, né, a palavra protocolo em si existe fora da terminologia de rede, né? Um protocolo basicamente é uma série de normas, de regras, um procedimento para seguir, certo? E um protocolo de rede é parecido, né? Basicamente, o protocolo de rede ele é um conjunto de regras que define aí como os dispositivos se comunicam e trocam dados em uma rede. Então, por exemplo, eu vou falar por HTTP, a gente está combinando aí que vai ser uma comunicação sem a necessidade da criptografia. Eu vou comunicar através do protocolo HTTPS, aí já se estabelece uma criptografia, tá? Então a gente faz um conjunto de regras que ambos os lados aí criptografam os arquivos e, enfim, descriptografam e se comunicam, certo? Fazendo uma analogia, dá para dizer que basicamente o protocolo é um idioma. Né? Eu falo dessa forma, você fala da mesma forma, então a gente consegue se entender. Né? Eu falo português, você fala português, a gente se entende, então a comunicação acaba acontecendo. Basicamente é para isso que serve então um protocolo, para que os dispositivos eles consigam se comunicar entre si de uma maneira padronizada, certo? E aí, os principais exemplos de protocolo, né, os principais protocolos que você mais vai ouvir falar, ou pelo menos um dos mais, é o TCP e o UDP. Eles funcionam na camada 4, na camada de transporte. O protocolo TCP ele faz o uso do Three-Way Handshake, justamente para firmar a comunicação e garantir a integridade da comunicação também. Então o TCP ele garante que, por exemplo, os arquivos vão ser enviados de forma ordenadamente correta, então que um arquivo não vai atropelar outro, que um arquivo não vai, um arquivo não, né, pessoal, um pacote não vai atropelar outro, um pacote não vai chegar antes que o outro, até porque a comunicação ela não é feita somente em um pacote, até porque seria inviável, né, ela é feita em vários pacotes menores, e então o TCP justamente faz essa ordenação para que eles cheguem aí ordenados, porque por exemplo, vamos supor que você envia uma mensagem, uma imagem, e daí o protocolo que o pacote que contém lá os bits que representam a cabeça da imagem, que é uma imagem sua, por exemplo, chegou depois que o pacote que representa a perna. Aí você basicamente vai receber a mensagem invertida, certo? Por isso que nesse caso é importante utilizar aí o protocolo TCP. Só que ele é um pouquinho lento, né? A desvantagem dele, para garantir essa integridade, ele é um pouquinho mais lento que o protocolo UDP. Então o TCP justamente, né, um uso dele seria aí a transferência de arquivo, porque você quer que os arquivos sejam transferidos aí de forma íntegra e que nenhum pacote se perca no caminho. Beleza? Já o UDP, ele é mais rápido, então essa é a vantagem do UDP, só que ele tem pouca confiabilidade. Então é basicamente o oposto do TCP. E daí ele seria mais usado ali, por exemplo, para streaming de vídeo. Então, por exemplo, às vezes você está assistindo uma live, mas a live trava e você acaba perdendo ali 2 segundos daquele vídeo. É justamente porque está acontecendo a comunicação com o protocolo UDP, mas ele é usado justamente para dar essa comunicação mais ao vivo, né, mais em live. Então, e ele precisa de velocidade, né, para essa comunicação acontecer. Então, esse seria um exemplo do UDP, certo? Então, o streaming de vídeo, a própria comunicação, então tu tá lá numa chamada do WhatsApp, por exemplo, que às vezes a imagem fica ruim ou você perde uns fragmentos de áudio, é o protocolo UDP que está agindo. Né? O próprio DNS também acaba sendo um exemplo que usa o UDP, mas que também pode usar o TCP. O DNS é um protocolo que pode usar ambas as portas. E é interessante, né? Eu falei, é um protocolo que usa TCP e UDP. Então, um protocolo que usa um protocolo. E sim, né? Justamente essa é aquela ideia de encapsulamento, desencapsulamento, porque a comunicação ela ocorre utilizando vários protocolos e não somente um, necessariamente nas diversas camadas que a gente tem, tanto do modelo OSI, tanto do modelo TCP/IP. Aí aqui a gente tem alguns protocolos comuns. Tem o protocolo DNS. Então, o protocolo DNS ele é o protocolo que faz a resolução de nomes. Então, por exemplo, quando a gente acessa google.com, quando você está acessando cat22, né, o nosso site, o DNS serve para fazer a resolução desse nome para um endereço IP. Porque, afinal de contas, as máquinas elas entendem endereço IP e não letras e números e tal, né? E letras e nomes e tal. No final, na ponta do lápis, isso tem que ser convertido para um endereço IP e é basicamente o DNS que faz isso. Até porque seria muito ruim ter que decorar, por exemplo, o DNS, a gente pode simplesmente entrar lá no Google e escrever google.com ou escrever qualquer site que a gente lembre o domínio, certo? Então é para isso que o DNS serve. Dando o exemplo do localhost, lembra que a gente tinha lá o localhost, que era o nome do endereço 128.127.001, que é o que representa a nossa própria máquina? Isso aí seria basicamente uma conversão, um uso do DNS, mas a nível local, né? A nível local porque é a nossa própria máquina, então não está consultando lá um servidor DNS. Tá? E através do protocolo DNS também tem os servidores DNS, por isso que você tem lá o servidor DNS da Google, o servidor DNS da Cloudflare,
muitas vezes você usa o servidor DNS da tua própria provedora da internet, justamente que são esses provedores, esses servidores DNS que armazenam essas comunicações, né? Porque alguém tem que armazenar. Quem é que tem, qual o IP, né, qual o IP vai ser convertido, né, quando eu acessar lá o google.com ou os outros demais domínios, certo? O protocolo DHCP é o protocolo que vai hostear, né, rotear dinamicamente, ele vai entregar dinamicamente os endereços dinâmicos os endereços dinâmicos das máquinas que estão naquela rede. Então, quando você está utilizando endereços e IPs dinâmicos, é o protocolo DHCP que é responsável por isso. Então, a minha máquina, por exemplo, está sem IP, eu vou lá, peço um IP para o roteador ou para quem está gerenciando a rede, o dispositivo está gerenciando a rede, e aquele dispositivo, através do DHCP, ele vai me fornecer aí um IP dinâmico. Porque, por exemplo, o protocolo de DHCP ele tem que ter cuidado para não repetir o IP, né? Porque ele não pode alocar dois IPs iguais na mesma rede, então acaba que ele acaba fazendo esse processo aí também. O HTTP, também um dos mais conhecidos, é o protocolo de comunicação à web, né? À internet. Então é através do HTTP que a gente acessa aí sites e aplicativos web. E aí a diferença do HTTP para o HTTPS é justamente esse protocolo que está embaixo, que é o SSL-TLS. Quando você está usando HTTPS, você está obrigando, né, a comunicação a acontecer através de SSL-TLS. Tá? Por isso que esse aqui é o carinha considerado seguro e esse aqui não é seguro porque esse aqui não tem essa criptografia, né, por trás. E para fazer essa criptografia, justamente é utilizado aí o protocolo SSL-TLS, que é então exatamente o que eu falei, né? O SSL-TLS é um protocolo aí utilizado para criptografia de comunicação entre aplicações web. E aí o SSL está um pouco defasado, é uma tecnologia um pouco antiga, e o TLS é um pouco mais moderno, certo? Então dificilmente tu vai ver o SSL sendo utilizado, e se estiver sendo utilizado em algum site, por exemplo, ele está passivo aí de algumas vulnerabilidades, até porque ele é, né, obsoleto. Tá? Mas é comum que a gente sempre fale do TLS com o prefixo SSL, tá? É só algo comum assim que acontece na comunidade. O protocolo SSH é o protocolo de acesso remoto, que a gente acessou lá, por exemplo, as máquinas do Over the Wire. E o Telnet também é um protocolo de acesso remoto. A diferença é que o SSH, né, que é um acrônimo aí de Secure Shell, utiliza criptografia. Então o SSH tem criptografia por trás, o Telnet não tem. Então o Telnet ele é muito perigoso de ser utilizado principalmente através da internet, porque daí qualquer comando, por exemplo, que está rodando uma máquina, pode ser, se for interceptado, ele vai poder ser lido, certo? Então dá para dizer que o HTTP está para o Telnet, assim como o HTTPS está para o SSH, né? Comparando os dois protocolos. O protocolo ISMP é o protocolo de ping. Então, quando eu quero pingar uma máquina lá, por exemplo, eu uso o ISMP. O FTP, ele é se não me engano, é File Transfer Protocol. Então, ele é utilizado para transferência de arquivos. O IPv4 e o IPv6, então o próprio IP é um protocolo também. O ARP também é um protocolo. E o RDP é um protocolo aí de acesso remoto. Então, se eu vou acessar lá um servidor Windows, por exemplo, remotamente, eu posso usar o RDP. Falando um pouco sobre protocolos e suas camadas, né? Um protocolo ele pode atuar em mais de uma camada, então não necessariamente um protocolo vai atuar somente numa, mas aqui estão os principais protocolos com suas camadas. Então na camada 7 de aplicação, a gente tem o uso aí do HTTP, do FTP, então faz sentido, né, o HTTP estar aqui em aplicação, porque é basicamente a nossa interação do usuário com a aplicação final, que seria a aplicação web. A apresentação, então, a gente tem ali o SSL, TLS, lembrando que a apresentação é a camada que faz a criptografia dos dados também. JPEG, né, já que essa camada também é responsável lá pela compressão dos arquivos. A camada de sessão utiliza aí o SIP e o RTP, que são um pouquinho menos comuns, então a gente não vai entrar em detalhes neles. Camada 4 de transporte, então, usa TCP ou UDP. Camada 3 aí IP e ISMP. E a camada 2 Ethernet e PPP. E a camada física, então, seria o RJ45, por exemplo, que seria aí o cabo de rede. Beleza? Então, esses seriam um exemplo dos principais protocolos, tá, pessoal? E também é importante saber, porque isso eventualmente tu vai utilizar quando tu vai fazer um scanning de redes, um scanning de portas, para saber qual serviço está sendo aberto e exposto, né, para você como atacante.